Hoje temos uma pergunta difícil e que eu vou apenas dizê-la tal qual a recebemos desta ouvinte, que é: o que é a rigidez defensiva em crianças e que estratégias usar? Eu confesso, Eduardo, olá, boa tarde, que fui procurar, mas acredito que muita gente não saiba de que é que estamos a falar, portanto, faça favor. Olá, Judite. Ahm, mas que pergunta, não é? Que pergunta. Judite, eu às vezes tenho algum medo de alguns pais que andam à procura de termos nas redes sociais, na internet, para tentarem, enfim, caracterizar o comportamento dos seus filhos. E, portanto, vamos lá por partes. Aquilo a que nós, muitas vezes, na gíria da psicologia clínica chamamos uma rigidez defensiva, tem sobretudo a ver com aquelas pessoas que tentam, através da maneira como são meticulosas, obsessivas, racionais, tentam afastar tudo o que é emotivo e o que é de alguma forma afetivo dos seus raciocínios para tentarem ser imparciais, enfim, até um bocadinho distanciados em relação às pessoas e, de certa forma, para não se desmancharem diante delas. Portanto, como se compreende, uma criança tem uma dificuldade fundamental de ter uma rigidez defensiva. Pode, muitas vezes, assumir uma postura do género, pode-se desangar à vontade que eu não me chateio, pode às vezes parecer insolente e mesmo quando uma mãe está à beira de um ataque de nervos sem saber muito bem o que é que há de fazer, estar com um olhar de algum sarcasmo, como se tudo lhe passasse ao lado, mas por favor, as crianças são demasiado saudáveis para terem uma rigidez defensiva. É um termo dito técnico, podemos dizer assim, Sim, da psicologia clínica, mas é um sintoma ou é uma característica? É tão inteligente, eu gosto tanto de falar consigo. Olha, Sim, obrigada. Faz-me tão bem ao mas eu ego. digo, Steve, por favor, é que é cutilante na pergunta, vamos cá ver. Passa a ser uma característica quando um sintoma se vai instalando em suaves prestações, não é? E as pessoas passam a manifestar-se no seu dia-a-dia com este registro. Se nós perguntarmos assim, há alguém que nasça com esta capacidade de estar sempre a fazer uma triagem entre aquilo que é o seu raciocínio mais abstrato e aquilo que sente? Não, evidentemente. São os sobressaltos da nossa vida que às vezes nos obrigam a isso. Às vezes, as pessoas crescidas que têm de facto uma verdadeira rigidez defensiva fazem-no porque, Judito, porque têm um pouco medo de, ao juntarem tudo o que sentem e aquilo que acabam por raciocinar, têm medo que, em vez de darem passos em frente, sentirem-se mais seguros, às vezes fiquem numa tão grande confusão que troquem as mãos e os pés e tudo fica num registro assustador. Portanto, as crianças são tão mais espontâneas, tão mais imediatas na maneira como reagem, que só mesmo quando aprendem a lidar com algumas dificuldades dos pais é que depois dão esta ilusão. Claro que quando um ouvinte nos põe uma questão destas, está no fundo a pôr uma dúvida que naturalmente lhe apertará o coração, que é o que se passa com o meu filho quando eu reajo desta ou daquela maneira, ou às vezes até me desmancho em lágrimas e tudo parece esbarrar numa espécie de muro como se nada lhe tocasse. Às vezes os miúdos, quando são muito inseguros, põem assim uma espécie de carapaça, então, e os adolescentes de uma maneira fora de vulgar, e como a Judite se lembra, havia aquela máxima dos adolescentes que eles de alguma forma não repetem hoje, mas que praticam como mais ninguém. As tuas palavras são como balas que resvalam na couraça da minha indiferença, e essa minha indiferença é que é a rigidez defensiva. Mas é uma questão da adolescência, não antes disso.
Judite, seria de todo, em todo, improvável que fosse antes disso, que fique claro. Para isso precisava uma criança de estar muito, 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 muito assustada. E como é óbvio, uma criança que tem alguém tão acutilante que se dá ao trabalho de pôr uma questão como esta, não é obviamente uma criança dessas, claro. Há alguma, digamos, metodologia para conseguir desconstruir esta questão? Os pais podem ter alguma ferramenta? Sim, nem choque de frente com essa criança, porque ela aí sai do sério. Eu acho que é como em tudo, não é? Quando nós temos estas pessoas que às vezes se protegem com arabescos e mais arabescos, fazem lembrar aquele rei que supostamente ia muito bem vestido, com um requinte fora de lugar, e na prática ia nua. Ia nu, portanto, estas pessoas, no fundo, estão permanentemente a esconder-se. Mas elas só se escondem quando nós acabamos por condescender com este tipo de estratégias. Quando nós somos claros, quando nós somos muito interpelantes, quando nós pomos as legendas no sítio. Olha lá, para tu estares com uma tamanha indiferença em relação a mim, o que é que no final de contas tu gostarias muito de ser capaz de me dizer que, feitas as contas, não consegues fazer? E quando nós somos transparentes, ou seja, a antítese de alguém com uma rigidez defensiva, obviamente que essas pessoas se desmancham, nem que o façam num primeiro momento pela irritação, que é, aliás, por onde passam num primeiro momento, não é? Porque no fundo sentem que foram um bocadinho desmascaradas, quando não se trata de estarmos a desmascará-las, trata-se de pôr a nu qualquer coisa que elas imaginam que tem que ser mascarado de uma forma tão hábil e tão cerimoniosa que faz de todo muito pouco sentido quando se está numa relação entre uma mãe e um filho, por exemplo. É mais simples que a relação seja, enfim, amenizada com a mãe do que com o pai? Não obrigatoriamente, não obrigatoriamente. Verdade seja que os pais às vezes são pessoas um bocadinho mais difíceis. Porquê? Porque deixam invariavelmente o meio-campo às mães. As mães é que fazem aquele trabalho de perguntar, questionar, resmungar, aquelas coisas todas. E o pai fica sempre com aquela aura do género: bom, eu só vou quando é preciso chegar o bombeiro. O que nem sempre é assim que acontece, porque muitas vezes também as crianças escolhem à vez com quem é que adotam uma atitude deste género. Quando o fazem de uma forma generalizada em relação aos pais, bom, aí os pais têm que perceber o essencial, como outro dia estávamos aqui a conversar, que é quando um pai e uma mãe têm muita dificuldade de perceber o que se passa com o filho, o problema é dos pais, ou seja, é porque os pais, na sua bondade, às vezes se encolhem, às vezes têm medo de não acertar, e eu penso sempre o contrário. Ponham, por favor, o diabo do sexto sentido a funcionar, que é um equipamento de base da natureza humana que os pais desenvolvem de uma forma fantástica, e ousem, de algum modo, interpretar o que se está a passar. As probabilidades de se enganarem são muito pequeninas. Agora, que não partam do pressuposto que quando um adolescente, por exemplo, põe uma atitude mais distante, mais difícil, mais defensiva e às vezes até um bocado rígida, parece que nós às vezes estamos a falar para uma parede, não fiquem tão intimidados, por mais que num primeiro momento seja exatamente isso que ele quer. Mas a seguir, vamos lá pôr uma abertura fácil no coração e dizer aquilo que nos vai na alma. E se chocarmos de frente dessa maneira, a rigidez defensiva deixa de o ser logo, sendo certo que no primeiro momento passa por uma reação irritada, de raiva, mas o segundo momento é como em tudo na vida. Os jogos de futebol não se ganham quando se ganha a primeira bola, ganham-se quando se ganha a segunda, e portanto aí
Os pais são ótimos a jogar, é só apanharem o jeito. Ora bem, vamos também jogar agora ao fim de semana. Claro que sim. Que vale a pena, porque está aí à espreita. Na segunda-feira o Eduardo Sá está de volta e eu Sim. não. Pois, há pessoas que exageram nas férias. Há pessoas que exageram nas férias. Sim, é verdade, é verdade. Eduardo, um grande abraço e bom fim de semana. Obrigado. Um grande beijinho para si. Obrigado.